Isaías 9, do 1 ao 7. A palavra do Senhor Deus diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra que vamos meditar. Oramos a Deus para que nesta hora o nosso coração tenha condição de ouvir a tua voz. Que o Senhor, a Deus, tome conta deste ambiente, encha este lugar da tua presença e fale conosco, para a tua honra e glória oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero convidá-los nesta noite a falar sobre o menino que nos nasceu, o Messias, Jesus Cristo. O texto que nós lemos vai falar para nós sobre esse Messias que transformou a história. Isaías, esse profeta, ele fala do Messias. Ele fala do Messias 700 anos antes do Messias nascer. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já está falando, já está promovendo a história de Jesus. Interessante que Isaías mostra aqui, nesse texto, que esse menino que vai nascer é alguém muito especial, é alguém que tem poder para mudar a história de toda a humanidade. Nós vamos olhar aqui nesta noite alguns pontos desse texto que fala para mim e para você a respeito da história que está funcionando. Obrigado. Da história desse menino. Primeira coisa que eu queria que você entendesse comigo aqui é que esse menino que vai nascer, que Isaías está olhando lá na frente, ele é o Senhor que trouxe luz onde havia trevas. O versículo 1 e 2 de Isaías capítulo 9, ele fala sobre isso. Contudo, não haverá mais escuridão. Eu não sei quantos aqui ainda tem medo de escuro, mas se nós já vencemos o medo de escuro, nós vamos ter coragem de dizer que ninguém gosta dele. Ainda que você não tenha medo, você ressente. Se você estiver andando por um lugar e de repente ali na frente tiver um breu, uma escuridão,
Na hora que você vai passar, chegando na escuridão, a batida do coração já não é a mesma. Você talvez já pense em alguma fuga, você já pense, e se tiver alguém ali, o que eu faço? Nós temos aversão à escuridão. O texto diz que Cristo trouxe luz a uma cidade que estava em trevas. Essa cidade, Zebulon e Naftali, 30 anos antes de Isaías escrever, ela tinha sido tomada por um império contrário, inimigo. Eles tinham entrado nessa cidade. Eu não sei quantos aqui gostam de filme de guerra antigo, eu gosto. Eu tenho que assistir quando minha esposa está dormindo, né? E minhas filhas também, que assusta as crianças e a mulher não gosta. Mas os filmes de guerra antigos, eles são um pouco sangrentos, sabe? Porque você vê que hoje o cara mata com uma pistola, lá no filme, não tem nem sangue, né? Antigamente não, era na espada, era na lança, era na flecha, era uma coisa mais, desculpe o termo, carniceira, antigamente. E esse povo, há 30 anos que Isaías está escrevendo, 30 anos atrás, um povo tinha entrado lá e tinha acabado com eles. Por isso, Naftali, Zebulon, era conhecida como a terra da escuridão. Não tinha nada, virou um cemitério. E agora a promessa é que nesse lugar onde haveria só trevas, nesse lugar onde haveria só escuridão, esse lugar vai receber o Messias. Nessa terra onde havia morte, os pés do Deus Todo-Poderoso vai pisar ali. Por isso, o texto é claro em dizer que aonde o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Não é uma alegria para nós quando nós estamos num lugar tudo escuro e a gente aperta um interruptor e toda aquela escuridão passa? É ou não é? Imagina esse povo que estava andando em uma escuridão espiritual. Agora Isaías está prometendo para eles que eles não mais vão viver na escuridão. Por quê? Porque Jesus, que virá até eles, é a luz que todo ser humano precisa. João, falando sobre João Batista, um texto referido a João Batista, ele diz: ele próprio, João Batista, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todo homem. Qual é a verdadeira luz? Ou melhor, quem é a verdadeira luz? Você sabe? Será que é Jesus? Porque alguns dizem que luz pode ser qualquer um. Alguns dizem que Buda é uma luz. Outros dizem que Maomé é uma luz. Jesus é só uma outra luz. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ler esse próximo texto, onde a palavra de Deus vai falar para nós, lá em João ainda, capítulo 3, versículo 19. Quero que você acompanhe comigo. João 3, 19, já foi. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João está dizendo que não veio ao mundo várias luzes. João não está se referindo que nós podemos achar alguma luz em algum lugar, mas João está dizendo que veio uma luz, e essa luz me dá o direito de ver a claridade ou permanecer na escuridão. O texto é claro, ele diz que o julgamento não vem por outra coisa. O julgamento virá a todo homem por uma simples coisa: amaram mais as trevas do que a luz. No mesmo texto, capítulo 1 de João, João diz assim: ele veio para os seus, e os seus não o
quiseram. Alguém viu a luz e disse: não quero a luz, eu quero continuar nas trevas. Apaga a luz, eu prefiro continuar na minha vida, eu prefiro continuar nas minhas obras más. O próprio Senhor Jesus, falando sobre si, define o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem é a luz? Vou perguntar de novo. Quem é a luz? Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da Light. Light é coisa de antigo, né, pessoal? Da Bandeirante. Da Bandeirante. Do Rio, eu estava no Rio. Mentira. Jesus é a luz da vida. A luz que não acaba nunca mais. Eu não sei quantos aqui já tem um estoque lá em casa de vela, mas nós temos lá um lugar da vela, né? E sempre sobra para o pai. Quando acaba a luz, as mulheres gritam e o pai corre para pegar a vela, né? Quando tem bateria naquele negócio chamado lanterna, ela funciona. Na maioria das vezes, aquilo lá acaba, não sei porquê. E a gente corre atrás da vela. Mas a vela, ainda que seja grande, termina, não termina? A maior vela que eu conheço é a tal da dos 7 dias, né? Grande. Mas depois de 7 dias, meu, já era. Não adianta. Mas a Bíblia diz que a escuridão espiritual, ela pode terminar na nossa vida, porque Jesus é a luz que veio para iluminar, e Ele ilumina para todo o céu. Não tem vez de acabar a luz com Jesus. Ele sempre está pronto a iluminar os nossos caminhos. Amém? O primeiro ponto, então, da profecia: Jesus trouxe luz para mim e para você e para todo homem. Segunda coisa que esse texto diz é que Jesus trouxe alegria onde havia tristeza. É muito ruim nós termos momentos de tristeza. E Jesus entende que todo aquele que não conhece a Deus é alguém que é triste. E aqui no texto de Isaías, ele é claro ao dizer, quando ele fala que esse povo era um povo que estava triste. Ele diz: fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram, não em qualquer lugar, diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Hoje nós não temos muita ideia como que é ter alegria na colheita. Mas os judeus tinham uma festa, chamada Festa da Colheita. Então, quando eles colhiam todo o trigo, eles se juntavam para se alegrar. E eles iam diante de Deus e dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu essa colheita. Aqui, a cidade andava triste, envergonhada por sua situação. Eles foram destruídos, eles não tinham motivo de alegria. Mas Isaías diz: olha, vocês serão alegres, a alegria de vocês será uma alegria como no dia da colheita. Outro momento de alegria é quando o povo voltava de guerra, o exército voltava, e ele trazia as riquezas do outro país para o seu país, e aquele país ficava mais rico, e o povo ia na rua e se alegrava. E o Isaías diz: a alegria de vocês vai ser como quem divide bens tomados numa batalha. Vocês vão se alegrar diante de Deus. A história para vocês não terminou agora. Vocês não vão morrer chorando. Haverá uma mudança na história, de tristeza para alegria. Que alegria é essa, irmãos? Lucas, em seu evangelho, conta que alguns anjos foram anunciar o nascimento de Jesus. Nós já lemos o texto aqui no começo do culto, mas eu queria que você lesse de novo comigo.
Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. A primeira palavra do anjo é: não tenha medo mais. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Qual é a frase, qual é a notícia que pode trazer alegria para a gente? Você pode pensar: pastor, eu fico alegre quando eu recebo uma notícia dizendo que meu time ganhou. Os palmeirenses ficaram alegres porque receberam a notícia que o time não caiu. Foi uma grande alegria. Alguns recebem a notícia de que a mulher está grávida, então os pais ficam bobos, alegres. Os avós recebem a notícia que serão avós, eles ficam alegres. Essa semana passada o Fernando estava babando aqui em cima do culto, na apresentação da Sara, todo alegre, pai babando. Qual é a notícia que pode trazer alegria para você? Qualquer que seja, qualquer uma que seja, não chega aos pés desta notícia. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A maior notícia de alegria para toda a humanidade é que agora nós temos um Salvador. Até então não tínhamos. Até então só havia tristeza. Até então não havia motivo de alegria. A esperança era mínima, era pouca. Para alguns era nenhuma. Mas porque Jesus nasceu, nós podemos ter alegria. Na hora mais difícil da vida de Jesus, na hora que ele está indo para morrer, ele chama os seus amigos e ele diz o seguinte para os seus amigos: pensa numa pessoa que vai falar sobre morte, a sua própria morte. O que você acha que ele vai falar? O que você acha que alguém que vai dar notícia da sua morte vai falar? A maioria das pessoas que vai dar notícia da sua morte vai ficar triste. Não tem o que dizer além do que: olha, eu vou morrer. O médico disse que eu tenho poucos dias. O médico disse que a minha vida está acabando. Não tem nenhum outro motivo de alegria. Mas olha como Jesus dá a notícia: agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. O momento era de tristeza porque Jesus ia morrer, mas era um momento de grande alegria porque por causa da morte dele nós podemos ter vida e vida em abundância. Por causa da morte dele nós podemos ter esperança. O nascimento de Jesus é para nós motivo de alegria. E por último, trouxe liberdade onde havia opressão. O texto diz no versículo 4 e 5, principalmente o versículo 4: pois destruíste o jugo que os oprimia. Jesus veio para destruir o jugo. A história de Jesus foi uma história de libertação para todos aqueles que nele creram. E essa libertação de Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele viveu aqui na terra, continua hoje. Jesus não deixou de libertar, ele continua libertando. Eu não sei aqui quantos já leram o Evangelho todo, mas ao ler o Evangelho nós encontramos Jesus libertando pessoas oprimidas. Ali nos Evangelhos nós encontramos 4 tipos de opressões. Primeira opressão, opressão demoníaca. Segunda opressão, pessoas oprimidas pelas doenças. Terceira opressão, pessoas oprimidas pelo pecado. E quarta opressão, pessoas oprimidas pela religião. Quem é que pode livrar da opressão? Jesus veio para livrar. Primeira coisa que eu queria que vocês lessem comigo é o texto de Marcos, que mostra como Jesus libertava as pessoas de demônios
e de doenças. O texto está aí para você acompanhar. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem Ele era. Amém. A ação de Jesus na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um ser humano, é nos livrar da opressão que muitas vezes Satanás traz sobre as vidas. Essa cadeia é rompida no momento que nós conhecemos a Cristo. Porque todo aquele que conhece a verdade, ele é livre. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira cadeia que Jesus rompe é essa cadeia da opressão. Segunda coisa que nós vemos nos textos bíblicos, está em João capítulo 8, nós não vamos ler o texto, é muito longo, do 1 ao 11, mas é a história de uma mulher que está em adultério, ela é levada até Jesus, e os homens querem apedrejar essa mulher, porque o texto, as escrituras ensinavam lá que no Antigo Testamento, quando duas pessoas eram pegas em adultério, eram levadas até a praça e eram apedrejadas. Elas morriam porque tinham adulterado. E aí perguntam a Jesus: essa mulher adulterou, o que a gente faz com ela? E Jesus diz: aquele que não tem nenhum pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Ninguém atira. E então Jesus chega para a mulher e diz assim: mulher, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai embora e não volte a pecar. Jesus veio, irmãos, para nos dar libertação do pecado. Amém. Ninguém consegue viver sem pecar se não for por meio de Jesus. Tem gente que fala assim: não, esse ano eu vou me livrar do pecado, esse ano eu não vou fazer mais aquilo que desagrada, aquilo que traz incômodo, aquilo que traz briga entre mim e minha esposa, entre eu e fulano, eu vou acabar com todos os pecados da minha vida. Ninguém consegue fazer isso por força própria, mas todo aquele que se rende a Jesus é perdoado e livre dos seus pecados. Foi isso que ele fez com essa mulher, e é isso que ele continua fazendo com muitos outros. O outro cativo está lá em João capítulo 3, no versículo 1 ao 6, quando nós vemos Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, ele era fariseu, ele era um dos mais altos níveis da religião judaica. E ele vai entrar e conversar com Jesus, e a pergunta de Nicodemos para Jesus é: Senhor, o que eu faço? Como que eu faço para agradar a Deus? E Jesus diz para ele assim: Nicodemos, é necessário você nascer outra vez. E aí Nicodemos faz uma pergunta que parece infantil, parece coisa de primeira série. Ele olha para Jesus e diz assim: como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente e nascer outra vez? Jesus diz: Nicodemos, eu não estou falando do nascimento da carne. Você precisa nascer com o espírito da água. Você precisa encontrar Deus de fato, não uma religião. E você precisa testemunhar isso, lavando a sua vida através do batismo. Tendo consciência de que você é uma nova criatura, tendo consciência de que você não quer mais a vida que você tinha antes. Jesus explica a salvação a um grande líder religioso. Nenhuma religião salva. A católica não salva, a evangélica não salva, a espírita não salva, a macumba não salva, o islã não salva, nenhuma religião salva. O único meio do homem receber a salvação é receber a Jesus Cristo. Amém. Como Senhor e Salvador. É isso que ele fala para Nicodemos.
Eu quero concluir dizendo o seguinte: por que Jesus trouxe luz onde havia trevas, alegria onde havia tristeza e libertação onde havia opressão? Por que você acha que Jesus fez isso? Por que você acha como Jesus conseguiu fazer isso? Como Jesus conseguiu fazer todas essas boas coisas? Os versículos 9, capítulo 9, versículos 6 e 7 nos diz por quê. O profeta começa o versículo 6 dizendo assim, porque, e esse porquê é uma explicação, é um porquê junto, é um porquê de resposta. Quem não fugiu dessa aula em português sabe do que eu estou falando, não é verdade? Porquê separado eu pergunto, porquê junto, resposta. Porquê consigo oferecer? Outra aula, não explica para mim. A resposta está aqui. Por que uma pessoa consegue libertação? Por que uma pessoa consegue uma vida nova? Por que uma pessoa consegue alegria em vez de tristeza? Por quê? Porque um menino nos nasceu. A resposta do profeta, mais uma vez, ele está apontando para Jesus. A única maneira que eu e você temos de conhecer Deus é conhecendo Jesus. Certa vez um discípulo chegou para Jesus e disse: Senhor, nós estamos andando com o Senhor há anos, mostra-nos Deus. Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Amém. Você quer ver Deus? Ele está aí. Deus nasceu, um menino nos nasceu, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro. E se você lê Maravilhoso Conselheiro, diz: nossa, que coisa bonita, mas não sabe o que é. Significa, ele é o rei que organiza todas as coisas. O governo está sobre os seus ombros. Ninguém manda em Cristo. Cristo tem poder sobre todas as coisas, sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre toda a história humana, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se Ele quiser, Ele te dá 100 anos de vida. Se Ele quiser, Ele te mata daqui a um minuto. Ele é Senhor de todas as coisas. Amém. O menino nos nasceu e Ele é quem? Ele é o Deus poderoso. Quem é esse? Ele é o próprio Deus que veio morar com os homens. Amém. Queridos, Jesus não é um semideus. Jesus não é um profetinha. A palavra Jesus significa o mesmo que Isaías também profetizou, o Emanuel, o Deus conosco. Amém. Cristo quer dizer o enviado. Messias quer dizer o prometido, o ungido. Quando Jesus pisou a nossa terra, Deus estava morando conosco. Deus andou entre nós. Se você lê ali Pai eterno e não entende o que é, Jesus veio para formar sua grande família, e como Pai se põe como provedor e orientador dessa grande família. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: eu tomo o nome, Deus toma o nome de toda a família sobre a face da terra. Deus está construindo uma grande família, e Ele está chamando os seus filhos para andarem com Ele, para morarem na sua casa. E por último, Ele é o príncipe da paz. O seu reino está entre nós. Jesus chegou pregando: o reino dos céus está chegando. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus, irmãos, está aqui nessa noite. Nós fazemos parte do reino de Deus. E esse reino de Deus que está entre nós é o reino do príncipe da paz. E todo aquele que se submete ao seu reino viverá para sempre no seu reino de paz, eternamente. Uma coisa interessante que o versículo 7 nos diz
O que eu acho que a gente tem que entender, versículo 7: Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sem fim. O reino de Jesus nunca mais acabará. E todos aqueles que participam do reino de Jesus podem ter a confiança de estar com Ele para todos sempre. Por que Natal? Porque nós celebramos esse menino que nasceu. Nós não celebramos o Papai Noel. Nós não celebramos o bonequinho de neve. Nós não celebramos a árvore de Natal, apesar de ser bonita e enfeita bem. Nós celebramos a Jesus. Ele nasceu. E por Ele ter nascido, nós podemos ser transformados na nossa história. O Messias, Jesus Cristo, transformou a história. E Ele quer continuar transformando a história de cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Quero convidar você nesse momento, mesmo sentado, fechar os seus olhos e pensar um pouco e orar ao Senhor, agradecendo pelo Messias, agradecendo por Jesus ter nascido. E se você ainda não teve a sua vida transformada por esse menino, o Senhor Jesus que nasceu, Ele está aqui nesta noite para continuar a obra dele para todo sempre. E é muito fácil. Basta você, no seu coração, entregar a tua vida para isso, convidá-lo para ser Senhor da sua vida. Se você deseja fazer isso, ore neste momento, pedindo ao Senhor para entrar na sua vida. Querido Deus, nós queremos te louvar nesta noite. Agradecemos porque o menino nasceu. E as promessas do Senhor Jesus, nessa profecia de Isaías, são cumpridas todos os dias sobre a face da terra. O Senhor continua transformando vidas. Assim como o Senhor transformou a Galileia, a terra de Zebulon, de Naftali, o lugar onde o Senhor colocou no pé, onde o Senhor pregou durante 3 anos, onde o Senhor fez maravilhas, prodígios, curou, libertou. Nessa noite o Senhor está no nosso meio para continuar essa maravilhosa obra. E eu oro a Deus por cada um de nós aqui nessa noite, que o Senhor traga luz àqueles que estão vivendo em trevas, Pai. O Senhor tem poder para fazer isso. Transforma-se. Que o Senhor traga libertação àqueles que estão tendo julgos na sua vida, seja eles quais forem, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e quebre nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor também traga a alegria para as nossas vidas, essa alegria que nada pode tirar, que nem uma consequência deste mundo pode abalar, porque é a alegria que está no Senhor para todo o sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso conselheiro maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus poderoso. O Senhor é o nosso príncipe da paz. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue a manifestar a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Assim oramos. Amém. E amém. Amém. Nós estamos partindo agora para o fim do nosso culto nesta noite. Quero agradecer muito a presença de todos e lembrar que não acabou o nosso culto.